Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E você está assistindo o corte da nossa live, então não deixa de curtir esse vídeo se você gostar. Se inscreve no canal para participar ao vivo, hype esse vídeo também que ajuda a gente e pense na possibilidade de se tornar membro. Valeu! Vamos, Sarover. Sarover tem 22 peraí, deixa eu mostrar Sarover. Vai falando que eu vou mostrar. Só namorou indiano e é rata de academia. Uhum. E aí vai começar a conversar com o Cal, de 32 anos, dono de uma academia, que vai rir, inclusive, quando ela diz que era dona de uma companhia médica. Eu acho que ele riu tipo assim, pô, eu sou dono de uma academia, ela é dona de uma empresa voltada para medicina. Tudo a ver. Talvez, não, acho que é no sentido de, pelo jeito, ela tem muito mais dinheiro do que eu, mas enfim. Também achei ela rica quando ela falou isso. Falei, ih, rica. O Cal ela tem 2 irmãos e 2 irmãs mais velhos. Desculpa, ele que tem os irmãos. Sarover. Ele quer ser provedor e protetor, mas diz que a perspectiva dela não pode ser dispensada, que ele consegue entender, porque a Sarover é dona de uma empresa, ela lutou muito para chegar até ali, então ele entende Cal. Que não pode... É o da franjinha. Ele entende também que não pode desmerecer, nem querer que ela abra mão de tudo que ela conquistou, né? Gente, vamos chamar um recall para a sobrancelha de Sarover, que tá pesando o rosto dela demais. Ela precisa fazer alguma coisa naquela sobrancelha, dar uma leveza, porque ela é bonita. Aquela sobrancelha tá fechando o rosto dela. A Irene falou que era os caras que estavam comentando no lounge, que todos ajudaram com a esquerda. E a Sheila pergunta se chegaram na Indiana. Sim, a Sarover é indiana. Finalmente. E eles vão falar sobre mudanças, né, como seria se mudar. Ela diz que fica meio estressada quando se muda. Ele diz que vai acalmá-la. Ele comenta que o irmão quase morreu no Afeganistão e que o outro era viciado, mas conseguiu ficar sóbrio. Nossa, que pesado, né? Não, a vida desses caras... Tu pensa que o povo da Europa tá com a vida ganha? O negócio lá é feio pra caramba também. A Kina falou, o penteado desse cara só me deu Não, vontade de... gente, olha, essa franja é muito complicada. Olha, que vontade de pegar a mão, fazer assim na cabeça dele. E Nossa a Sheila Senhora. já falou que o Cal é o ranço dela. Vamos falar sobre isso. E a Sarover, de novo, para quem não viu ainda. Ela diz que o fato dele se abrir mostra que as coisas estão ressoando entre eles e mostrando que eles estão construindo coisas incríveis. Depois eles vão estar conversando e ela comenta que os pais dela se separaram há 8 anos e que ela lamenta não ter mais o Natal como era. E aí ele comenta que os pais dele se divorciaram quando ele tinha 18 anos, que a mãe dele era inglesa e que o pai dele era paquistanês. E que aí o pai mora em Dubai e ele se fala muito pouco por isso. Ela conta que é indiana e aí ele questiona se isso vai ser um problema, né? E aí eles brincam até falando que eles serão os que farão a ponte. E aí ele brinca, vamos resolver a história? Aí ela diz que sim. E aí ele diz para a produção que essa situação do Paquistão com a Índia é muito séria, que há 15 anos atrás eles nem estariam conversando. Gente, eu nem imaginava. Vocês sabiam? Eu percebi que eu tenho zero noção de geopolítica realmente mundial. Eu achava até que eu fosse uma pessoa bem informada. Eu nem não sabia. Eu pensei assim, poxa, é mais sério do que poderia ser entre Inglaterra e a própria Índia? Enfim, gente. Ó, a Mônica comenta aqui que é a sobrancelha de família, né? Sim, eu também achei, mas eu acho que pesa nas duas, tá? Por mim, eu daria fazer alguma coisa naquela sobrancelha aí. Troca um designer aí pra ver se dá uma leveza, porque ou então uma coisa de harmonização, porque ela tem uma beleza exótica, assim, diferente. E aquela sobrancelha dá uma pesada no olhar dela. Ela lembra muito a participante do Habib. E que ele sabe, inclusive, que um pai indiano ter uma filha conversando com um paquistanês seria um problema. Nossa. No lounge das mulheres, ela vai comentar que isso pode ser um problema. E aí, no outro dia, ele comenta que está preocupado com a situação das ascendências deles, né? E aí ele já chega conversando com ela. Vamos tirar o elefante da sala? Que eu achei que também foi muito certo da parte dele. Também. Vamos resolver logo isso? Porque é o tipo assim, é o sine qua non. É um requisito essencial inicial. Se não for, não foi. Não... E aí ele pergunta, tem certeza? Aí ele faz uma série de perguntas, né? Não, ele fala uma série de coisas e ele pergunta. Tem certeza que não tem problema você casar com alguém que é meio paquistanês? E aí ela fala que sempre teve em mente que deveria deixar os outros orgulhosos e que ela quase deixou de lado o que ela queria. Aí ele pergunta, você só namorou indianos?
Aí ela fala, sim, levou tempo para reiniciar e ir atrás do que eu queria. Uhum. Na verdade, meus pais me pediram desculpas e com o passar do tempo até os meus avós se tornaram mais abertos. E agora a minha família tem relacionamentos abertos. E aí ele pergunta se ela já se beliscou e entendeu onde os dois estavam. E fala que mesmo com o vidro se sente atraído por ela. Ela diz que é mútuo. Ele diz que talvez existam certas energias que eles não entendam. E aí ela fica toda boba e concorda e diz que não entrega o coração para qualquer um. E ele ficou feliz. E ela fala que fica feliz que seja com ele. No outro dia, eles Tu quer falar alguma coisa? Eu quero esclarecer aqui, para dar um momento de cultura dos dois faladores. O conflito Índia e Paquistão é uma disputa territorial e política de longa data entre os países, com raízes na subdivisão subcontinental indiana em 1947, ou seja, foi aquela é a guerra da Caxemira, tá? Isso, só o ponto de é a briga sobre a Caxemira. E é o problema exatamente que infelizmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa redivisão do mundo não trouxe paz como se esperava, ao contrário, trouxe novos conflitos ou acirrou alguns outros antigos. Eu não sabia que era a região da Caxemira. A guerra de Caxemira eu sabia, mas a Sheila também não sabia. Também não sabia, acabei de aprender. Sexo, não faz com muita rivalidade. Quem falou que acha ela bonita, tipo a Maria Clara Queiroz. É aquela humorista, atriz que é humorista também. A Mônica perguntou pelo Gandhi. O que tem no Gandhi? Mahatma? Não, eu sei, mas o Gandhi, mas ainda existe a questão colonizadora, né, da colônia. Sim, sim. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que achei ele bacana nos pódios. Meu problema com ele começou na viagem. Aí comecei a achar bem babaca. Eu sei do que você tá achando ele babaca. Vamos falar sobre isso. Tá? E aí, cadê? No outro dia, tá ele lá no lounge treinando como vai ajoelhar. Diz pra produção que é loucura, mas tem certeza que é ela. Ele fala que eles são diferentes e parecidos, e que é bonito eles terem superado as questões culturais, e que entrou no experimento sem acreditar muito. E aí, isso já ele falando pra ela, tá? E ele continua falando, e que gostaria de perguntar pra ela, e aí ele se ajoelha, se ela aceita se juntar a ele nessa doideira que é a vida. Ela diz que sim, que tem certeza que quer seguir para o próximo capítulo com ele. Quando eles se conhecem, ele diz que o fato dele escolher uma indiana já é um sinal pra ele. E aí ele fala pra ela, né, princesa, seu príncipe chegou, eles se beijam, se abraçam, ela fala pra ele que quer abraçá-la, os dois vão dar muitas risadas, deixa eu te ver, dá uma voltinha. Eu acho que ele foi até respeitoso. Sim. Porque ela... Foi um beijo carinhoso, apenas, não foi um beijo porque eu acho que não seria bom pra nenhuma das duas famílias, sabe? E aí ele fala que adorou o vestido, ela diz que tá parecendo o emoji da moça de vermelho. Verdade. E ela fala que adorou a roupa dele. Eu achei a roupa dele muito estilosa. O Otávio adorou. Quando ele viu, falou, meu Deus, eu quero uma igual. Não falei que era uma igual. Falou não, mas ele... Não ficaria tão bem em mim, mas eu achei muito estiloso. E aí ficaria assim, amor. Ele fala que levou por acaso e que está noivo de uma indiana, que era pra ser, antes de continuar ele quer fazer uma coisa, se ajoelha e pede ela em casamento, ela diz que é claro que sim. E aí ele fala, a garota é tão legal que eu pedi ela em casamento 2 vezes. Ela diz pra produção que ele é melhor do que imaginava e que achou legal ele dizer que era o príncipe dela, porque ela realmente se sente como uma princesa. E aí ela vai dizer que ele é lindo, ele diz pra produção que ganhou na loteria, que está se sentindo muito sortudo e que ele é muito bonito. E aí ele diz pra ela que precisa dizer mais uma coisa, e que ele não é bom com as palavras, que não precisava dizer, mas que quer dizer, e diz que a ama. E aí, mas ele não fala que a ama em inglês. Ele fala alguma língua ali que eu não sei se o Paquistão tem uma língua própria. Eu não sei. Esta dúvida. E você está Quer que eu pesquise? Você está falando. Pesquisa pra cá, meu amor. Vou pesquisar. Não bate na minha mão. Tá bom. Vou pesquisar. Ele diz que... E ela diz que ama também, mas também não fala inglês. Né? Ela fala que definitivamente pode dizer... Língua do Paquistão. Que a ama. Se beijam, aí eles questionam, não somos fofos, eles falam, são fofos. É o Urdu? Urdu, beleza. Tchau, princesa, ela diz que não quer ir, que vai sentir saudade, ela diz que também vai sentir. Quando fecha a porta, ela fica, oh my God, oh my God, oh my God. Ela fica em êxtase e também fica muito feliz, tá? E aí na lua de mel, o Cal diz que quer conhecer a Katisha, porque é controverso. E aí ela diz que ela fez o amigo dele de bobo, aí ela pergunta, seu amigo? Ele sim, ela pergunta qual, ele fala que é o Demor. Aí ela fala que ela não revelou nada para se proteger, e aí questiona porque ela não reduziu a um pretendente só, que ela só podia casar com um.
Aí ela vai dizer que acha que a Katisha ficou arrasada, que aí ela vai dizer que acha que tem o lado do amigo dele que é difícil, porque ele só tem um lado, e que ela só tem o lado da Katisha, né? Aí ele fala que precisam de clareza, que eles vão ver o que acontece. Eu só gostei que ele defendeu o Cristalzinho. E aí ela diz, né, que ele é muito melhor do que ele é o que esperava, é até melhor. E aí ela fala que é o tipo dela, que é o garoto de academia, corpo de academia, mas já é melhor do que qualquer um que ele já teve. E aí ele fala pra ela que ele é o oposto das garotas que ele já ficou, mas que não deu certo e que bom que ela é diferente. Nesse ponto eu achei legal, eu entendi eu acho que isso. vocês estão boladas com ele, mas eu acho que não é motivo Eu para acho que isso é legal, cara. Entendeu? Porque assim, ele tá querendo dizer assim, poxa, nunca deu certo com as outras, é com você que vai dar. Porque eu tava procurando na pessoa errada. Porque aqui a Mônica falando, ó, muito babaca, Sheila. Até porque, assim, principalmente depois da começa o perfil onde ela endeusa ele, foi desnecessária na resposta, ela pode não ser o perfil dele, tudo bem, mas a forma que ele falou foi ridícula. Aí ela, pô, mas a menina falou que era indiana, você deixou que ela era loira, daí ia ser muito idiota. Exato, ela falou a etnia dela, podia ter uma noção, né? Katisha errou na escolha, mas o tipo que esse cal aí foi pra cima dela foi desnecessário. Não, tá, já é outra coisa, mas concordo com ele, beleza. Vamos voltar aqui. Gente, eu entendo que seja estranho o que ele falou. Eu entendo que ele podia ter falado de outra maneira. Mas ele não quis falar aquilo de uma maneira negativa. Ele quis falar pra ela que mesmo ela não sendo o tipo dele, não sendo o tipo que ele sempre se relacionou, ele sente que é com ela que ele deve ficar. Que inclusive ele ir para um programa em que ele não vê a pessoa, e ele acaba se apaixonando por uma pessoa que não é o perfil que ele está acostumado, como vocês mesmo falaram, cara. Que ainda ele tem a questão, que ela é indiana. Ainda tem a questão da etnia, talvez ele nem se sentisse atraído por uma mulher com essa característica, por causa das questões históricas lá, geopolíticas. Então, assim, era uma coisa que nem passava pela mente dele. E ele se apaixonou por ela, não pela aparência dela. Agora, vamos ver se isso vai, se eles vai depois, se ele falar, não sinto atração por você, não vai chegar nos finalmente, o que vai acontecer? Isso que eu acho mais complicado. Eu entendo dela também ficar insegura com relação às loiras e ele, né, porque é o que ele está acostumado. Mas às vezes você mudar de padrão é muito bom. Eu, por exemplo, não casei com um cara que era o tipo do cara que eu costumava namorar. Eu não namorava intelectual. Não namorava. Ao contrário. Namorava cara de academia. Namorava cara de academia. A Irene diz que ele ficou paquerando. Ele ficou paquerando a Barda? Você acha que ele ficou paquerando a Barda? Eu achei que ele tava conversando na boa. Tava todo mundo ali conversando. E aí, a Sarover vai dizer, né, que a Barda e a Ashley são tipo dele, mas que ela precisa confiar no processo, que ela precisa confiar em como ele olhava pra ela. Ela até fala assim, mas é verdade que as duas são tipo dele, e dá uma risada. Inclusive, quando eles vão contar sobre os casais, ele abraça a Ashley e ela fica olhando assim pro abraço deles, né? E aí ele começa a perguntar pros caras como foi a noite. Eu achei meio desnecessário aqui. Não precisava. Meio molecão. Meio molecão. Apesar dele ter sido mais respeitoso do que costumam ser quando perguntam isso, achei que não precisava. Até porque quando perguntaram da noite dele também, ele não expôs a Sarover. Então, não precisava. Tá? Aqui ele dá mole. E aí ele vai dizer que a Barda faz o tipo de... isso é pra produção, tá? Que a Barda faz mais o tipo dele que a noiva, mas que ele não tem nenhum constrangimento e que talvez seja pior pra ela, que ela sabe disso, né? Do que pra ele e que não quer que ela sinta que existe alguma coisa. Né? Eu acho que eles vão ter uma conversa sobre isso de novo, né? Acho que sim, com certeza. E aí a Ashley vai conversar com a Sarover e pergunta como estão as coisas com o Cal. Ele fala sobre os sentimentos, ela diz que a linguagem dele são as palavras, então ele precisa que ela fale, mas que ele também fala. E aí a Ashley fica concordando, e aí a Ashley faz uma pergunta que eu acho que não tem muito a ver, inclusive, mas ela pergunta pra Sarover se tem mais alguém ali que é o tipo dela. E aí a Sarover fala que, na verdade, o Cal sempre foi o tipo dela, asiático bonitão, mas que ela é bem diferente do tipo dele. E aí tá ela olhando porque tá ali conversando com a Berta e com a Katisha, né? Com a Barda, não é Berta, é a Barda. O que mudou aqui? É a Barda. E aí eu falei, ele só saiu com louras e brancas. E aí a Ashley pergunta, acha que tudo bem? Ela, talvez eu pense demais. Aí a Ashley, sim. Aí ela, sou uma pessoa transparente, então trago coisas do tipo, não sei onde estou com você, então acho que... Isso aqui não mostrou, inclusive, o programa, eles conversando, né? Que ela não sabe aonde eles estão ainda, se estão no mesmo nível, né?
Acho que a edição guardou para depois. E aí ela questiona, dizendo que acha que talvez se auto-sabote. E a Ashley fala para ela ser aberta, transparente, vulnerável, para baixar a guarda, contar para eles as lutas que ela enfrenta e que ela sempre foi aberta desde o começo e que não é para se fechar agora. Vamos ver os lados diferentes deles agora que estamos juntos. Né? E aí para a produção ela comenta que está um pouco insegura, mas que conhece o Cal e como ele olha para ela. E aí ela vai sentar entre o Cal e a Berta, e aí eu achei até que ela foi meio ríspida, porque ela faz questão de sentar no meio dos dois. Ah, normal. Ela podia sentar do outro lado, Ana. Não tinha espaço ali. Achei normal. Aí ele fala, vem amor. Aí a Berta pergunta se ela quer não me incomodou, que não. eles saiam. Eu faria o mesmo. Ele fala pra ela, por isso que eu tô me incomodar. Aí ele fala pra ela. Dá licença, garoto. E aí a Sarovia fala pra Berta que ela é quem sabe, e aí ela diz pra produção que espera que esteja tudo na cabeça dela e que ela que precisa resolver. Nisso o Cal vai chamar a Katisha pra conversar e pede para ela dar o ponto de vista dela sobre o Demola, porque eles eram próximos. Aí ela sim, mas não foi nada pessoal. Aí... E eu acho que ele plantou um triplex na cabeça dela. E ela se esforçou para não demonstrar, porque eu acho que já havia um alicerce ali naquela cabeça, que não tá tudo tão resolvido assim. Aí ele fala, não, claro, ele é forte. E eu acho que aquele cara, eu acho que ele tem uma cara de sonso. Peraí, amor. Ai, que ranço. E aí ela fala, sim, não foi por pouco caso. Aí comenta, ele não fez nada de errado. Aí ela fica olhando pra cara dele assim. E tu deu uma gargalhada, inclusive, nessa hora. Foi, adorei. E aí ele pergunta o que fez você mudar de ideia. Aí ela, pra mim foi mais minha conexão com o Javen, foi mais forte, foi isso que eu levei em consideração. Só que ela já foi falando com uma cara de despeitada, sabe? Aí fica um silêncio, ela está feliz com isso ou rindo, né? E aí? Aqui o pessoal corrigindo. É Barda, eu sei que é Barda, é porque em algum momento o corretor aqui mudou para aberta. E como eu tô lendo, eu acabei lendo no ritmo do corretor, mas obrigado. Ai, Deus. Aí isso aqui foi justamente o que a Ká falou, né? Que ele não precisava ter chamado. Cara, eu entendo que foi desnecessário, mas eu também entendo. Porque quando acontece, ele fica muito bolado. Ele ficou mal. Ele ficou pior. Vou te falar, bolado. Ele quase que ficou tão bolado quanto o Demo. Tá. O meu cristalzinho. Inclusive lá no Instagram do meu cristalzinho. Né? Outro ponto que achei desnecessário, que tinha que tirar satisfação com a guria, porque ela iludiu o amigo dele. Cara, ele não tem nada a ver com isso. Tá, mas vamos trazer o contrário. Se fosse amiga. Um cara iludindo a garota e a outra fosse lá dizer que não gostou, que fosse questionar, ia todo mundo dizer que era sororidade. É isso aí. Ia todo mundo dizer que tava certo, que tava defendendo o amigo. É isso aí. O cara foi defender o amigo, pô. Até porque o amigo foi feito de trouxa pela garota. Foi mesmo. Não só o amigo, o lounge todo. A gente vai chegar lá, mas o lounge todo se espanta quando o Demolar chega lá falando. Ninguém esperava. Que ela escolheu o cara. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.